Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Iniciação à Leitura e Teoria Musical. Na aula anterior, a gente estudou um pouco sobre o princípio da teoria musical, certo? A gente viu basicamente o que é som, o que é silêncio, sobre a questão do som curto, do som longo. A gente chama isso, em escrita musical, que é a escrita rítmica, certo? Que ela está focando na duração das notas. Como é que a gente fala de som e de silêncio, mas não tem variações do som, das notas, né? Então, é importante a gente fazer essa distinção, certo? Eu acho que uma coisa muito importante também, para que a gente possa entrar no estudo da parte mais da melodia, né, das notas, é conhecer, fazer uma revisão sobre as notas musicais, que a gente vai fazer aqui, e conhecer sobre a escrita musical, a pauta musical, certo? A gente vai fazer tudo isso aqui. Então, hoje a gente vai estudar sobre a clave de sol, a pauta e tudo mais. Primeira coisa é a pauta, certo? Ó, vocês estão vendo aqui uma pauta, certo? Como é que é uma pauta? Esse nome pauta é um nome bem comum na realidade. Quando a gente fala de pauta, a gente está falando de algo próprio para escrever, certo? A gente chama, por exemplo, aquela folha sem pauta, né? Algumas pessoas chamam assim, o papel ofício. Como é que é uma folha sem pauta? Ela não tem nada, ela é em branco. Assim como, por exemplo, esse programa aqui, né? Tem as partes que são totalmente em branco. Ou então, tem umas páginas que eu coloco para vocês aqui, que é totalmente em branco, né? Aqui, ó, totalmente em branco. Como se fosse uma folha sem pauta. A folha com pauta, né? Nosso caderno com pauta, ele tem aquelas linhas, né? Que a gente usa para quê? Para escrever português, matemática ou qualquer outro idioma que você escrever. Basicamente para isso. E a folha sem pauta é mais usada para desenho, né? Aí, a pauta musical, professor, por que serve a pauta musical? Eu tenho o mesmo fim. A pauta musical serve para escrever música, certo? Parece óbvio, mas às vezes a gente nem sempre faz essa relação, né? A pauta musical tem a finalidade, certo, de escrever música. E isso que a gente está aprendendo aqui. O nosso curso é de leitura, né? Que a gente vai aprender a escrever e vai aprender a ler também, certo? E teoria musical. Então, a pauta, como é que ela é? Ela tem 5 linhas, certo? Assim como a nossa mão, né? 5 dedos. Essas linhas, elas estão dispostas de maneira paralela, certo? Ó, você pode ver aqui, ó, paralela. Elas nunca se cruzam. A gente pode contar, são 5, né? Ó. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver. Ó, a gente tem aqui a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Como você deve ter observado, a gente conta de baixo para cima, certo? Nesse sentido aqui. A primeira vai ser lá embaixo e a quinta vai ser lá em cima. Essas linhas, elas são paralelas e ela tem a finalidade de escrever a música, certo? Elas servem para escrever a música. Eu vou até colocar aqui no nosso bloco de anotações, ó. Vamos lá, a pauta, ela serve para quê? Serve para escrever a música. Deixa anotado aqui, certo? Você pode anotar também. A pauta, ela é a base, certo? Mas tem outra coisa que também é muito importante para quando a gente escrever música, que é chamado clave, certo? Existem alguns tipos de clave. A primeira clave que a gente vai estudar é a chamada clave de sol. Deixa eu escrever aqui. Clave de sol, certo? Como é que é a clave de sol? Ela é basicamente assim, quando a gente escreve no caderno, né? No computador é um pouquinho diferente. Você pode ver aqui no computador. Ó, o computador geralmente faz assim, dessa maneira. Né? Eu escrevo um pouquinho diferente, né? Escrevo assim. Depois eu vou ensinar vocês bem direitinho como é que a gente desenha uma clave. Certo? A clave de sol, ela tem uma função muito importante, certo? Eu vou até colocar no nosso bloco de anotações aqui. Vamos lá, clave de sol. Primeira coisa,
Toda clave, ela serve para dar nome às notas, mas como é que isso se dá, certo? A clave, toda clave empresta seu nome a uma linha. Quando a gente está falando de linha, a gente está falando da pauta, né? Então, ela empresta seu nome a uma linha da pauta. Tá bom? Toda clave faz isso. Agora, a gente tem que descobrir qual linha a clave vai emprestar o seu nome. No caso da clave de sol, vai ser a segunda, certo? Então, vamos colocar aqui. A linha da clave de sol é a segunda. Ok? Então, se toda clave empresta seu nome a uma linha, e a linha da clave de sol é a segunda, então, se eu escrever uma clave de sol na pauta, na segunda linha, ela vai emprestar o seu nome à segunda linha. Então, dá seu nome à segunda linha. Certo? Então, na segunda linha vai ser sol. É muito importante isso. Então, se a gente fosse desenhar aqui, como nós vamos, né? A gente primeiro desenha uma linha vertical, certo? Sobre a pauta, de baixo para cima, o mais reto que você conseguir. Eu não vou conseguir fazer tão reto, porque eu não tenho tanta habilidade ainda com a lousa digital, mas vamos lá. Faz uma linha vertical e você vai começar escrevendo da segunda linha, do lado esquerdo, certo? Do lado esquerdo da segunda linha, ó, que é a terceira, que é a segunda. Segunda linha. Depois, daqui você vai fazendo um movimento circular, meio que espiral. Você vai passar pela terceira linha, certo? Da terceira linha, você continua de maneira espiral, passa pela segunda, só que agora do lado direito. Continua, agora você vai passar pela primeira linha, certo? Girando no sentido horário. Uma espiral, né? Agora você continua girando e vai passar do lado da segunda linha, só que um pouco mais à esquerda do que o primeiro ponto. Continua girando, aí vai até a quarta linha, acima da terceira linha. Continua, passa aqui por cima da pauta, do lado direito, e encaixa lá no final. Extensão, vamos começar. Segunda linha, vai mais ou menos pela terceira, aí desce para a primeira, passa ali perto da segunda do lado esquerdo, sobe e vai lá em cima, certo? A clave de sol é feita assim, e embaixo a gente faz essa pontinha, esse rabinho da clave. Vamos lá, fazer mais uma vez, só que agora sem essas marcações. Ó, começa da segunda linha, desce, sobe e vai, certo? Não se preocupe, não precisa ser exatamente igual, ninguém faz igual, assim como tem a variação na escrita normal, né? Também tem uma variação na escrita da clave de sol, mas tente fazer, pelo menos seguindo esses princípios que eu falei. Segunda linha, isso, tá bom? Vou diminuir um pouquinho aqui o zoom, só mais um. Tá bom? Então, essa é a clave de sol. Uma coisa mais importante da clave de sol é que ela vai dar o nome dela à segunda linha. Então, se eu escrever uma nota aqui na segunda linha, que nem a gente fez, um som curto, a bolinha pintada e a haste. Essa nota vai se chamar sol. Por quê, professor? Que na segunda linha é o sol. Pelo que a gente já viu, né? Nossas anotações. Clave de sol, ela empresta seu nome a uma linha. E a linha da clave de sol é a segunda. Então, na segunda linha vai ser um sol. Então, aqui na segunda linha vai ser a nota sol. Tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa iniciar nosso estudo da partitura, certo? Continuando, agora a gente vai então, analisar algumas questões em relação à pauta, que vai nos ajudar a ler mais rápido a partitura, certo? Vamos olhar aqui para a pauta musical. É importante saber que, assim como as notas têm a sucessão, dó, depois é ré, mi, fá, sol,
A pauta também tem, certo? Como é que é isso, professor? A gente tem a primeira linha. Aqui, vamos colocar uma nota aqui na primeira linha. Depois da primeira linha, vem quem? A segunda linha? Não. Depois da primeira linha, vem o primeiro espaço. Aqui, ó. E depois do primeiro espaço, é o segundo espaço? Não, é a segunda linha. Depois da segunda linha, segundo espaço. Depois do segundo espaço, terceira linha. Eu vou pintando aqui junto com você, ó. Depois do segundo espaço, a terceira linha. Depois da terceira linha, terceiro espaço. Depois do terceiro espaço, quarta linha. Certo? Depois da quarta linha, quarto espaço. Depois do quarto espaço, quinta linha. Então tem uma ordem, isso é muito importante. É uma ordem. Se eu tiver, por exemplo, na terceira linha, eu perguntar assim, o que vem depois? É o terceiro espaço. O que vem antes da terceira linha? O segundo espaço. O que vem depois da quarta linha? É o quarto espaço, certo? O que vem antes da quinta linha? É o quarto espaço também. O que vem depois da primeira linha? O primeiro espaço. E assim vai, certo? É muito importante essa coisa de saber a organização da pauta, o que vem antes, o que vem depois. Outro conceito importante para que a gente possa aprender com mais efetividade é uma coisa que eu gosto de falar com os meus alunos, certo? Não, é um conceito um pouco relativo, mas vai servir muito para a gente aqui. Subir, certo? Vamos guardar isso aqui, ó. Certo? Subir. Ou então, descer. E pular. Ah, professor, pular? Como assim? Então, aula de música, você vai mandar a gente pular? Não, calma aí, não é isso aí não. O que é isso? É muito importante. Quando eu estou na segunda linha aqui, eu falo assim, ó, suba, você vai para o segundo espaço, tá bom? Você está no segundo espaço, eu digo suba, você vai para a terceira linha. Agora, se eu disser assim, está na segunda linha, desça, você vai para o primeiro espaço. Desça de novo, primeira linha. Agora, se eu disser assim, ó, você está na segunda linha, agora eu quero que você pule para cima. Você não vai para o segundo espaço, você vai para a terceira linha, certo? A gente pulou. Da segunda linha para a terceira linha, a gente pulou, certo? Teoricamente, quando eu falo pular, eu poderia dar um pulo bem grande, certo? Mas vamos considerar, por enquanto, o pular uma nota só, certo? Então, se eu estou no segundo espaço e eu pulo, eu vou chegar no terceiro espaço, ok? Se eu estou no primeiro espaço e eu pulo, eu chego no segundo espaço. Se eu estou no segundo espaço e eu desço, eu chego na segunda linha. Se eu estou na segunda linha e eu pulo para baixo, eu chego na primeira linha, certo? O pular, ele pode ter duas direções. Ele pode ter a direção para cima, né? Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Vamos lá. Eu posso pular para cima. Ou então, eu posso pular para baixo, certo? Tá bom? É muito importante guardar esse conceito, para que nós possamos, na hora de estudar a leitura com as notas, vai ficar mais simples, certo? Tá bom? Então é isso. A ordem da pauta, a questão de pular e descer e a organização da pauta. Outra coisa que nós iremos ver também, reforçando, é a questão das notas, certo? É muito importante que você pratique a ordem das notas, certo? A gente conhece muito bem as notas musicais, né? Vou colocar aqui para reforçar. Por exemplo, a gente tem aqui a nota Dó. Depois da nota Dó, a gente tem a nota Ré. Muito bem, quem respondeu Ré, acertou. Depois, Mi. Depois, Fá. Depois, Sol. Depois, Lá. Depois, Si. E depois, Dó. Certo? Ah, professor, tem um Dó aqui e tem um Dó aqui. Sim, mas a diferença é que esse Dó aqui, ó, de cima, ele é mais agudo, certo? E o de baixo é mais grave.
Então seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Muito importante que vocês pratiquem a colocação das notas. Qual nota vem depois, qual nota vem antes. Por exemplo, que nota vem depois do Sol? Quem respondeu Lá de primeira, tá bem rápido, né? Depois do Mi, Fá. Depois do Ré, Mi. Depois do Lá, Si. Depois do Mi, Fá, certo? É importante saber isso. Que nota vem antes também? Antes do Sol, Fá. Antes do Si, Lá. Antes do Dó, Si. E antes desse Dó aqui, Si também. Só que seria um Si mais grave, tá bom? Eu vou ter que colocar aqui assim, ó. É infinito para cima e infinito para baixo, certo? E também aquele conceito que a gente falou na relação à pauta, certo? Qual é o conceito, professor? Aquele conceito lá de subir, descer e pular, certo? Isso vai ajudar a gente muito na parte de ler a partitura, vai ficar bem mais fácil. Como é isso, professor? Eu estou no Mi, eu falo assim, ó, suba, você vai para o Fá. Eu estou no Lá, eu digo suba, você vai para o Si. Eu estou no Sol, eu falo assim, desça, você vai para o Fá. Muito bem. Eu estou no Fá, eu digo desça, você vai para o Mi. Exato. Agora se eu disser assim, ó, você está no Fá, quer que você pule para cima, você vai para onde? Para o Sol? Não, você vai para o Lá. Você vai pular do Fá para o Lá. Pular, né? Falando, né? Do Sol, pule para cima, você vai para o Si. Tá bom? Você pula. Você está no Fá. Agora eu quero que você pule só que para baixo. Você vai para o Mi? Não, você vai para o Ré. Do Fá para o Ré. Certo? Você pulou para baixo. Pulou para cima, pulou para baixo. Pratique isso. Faça vários exercícios. Certo? Vamos lá, mais um. Eu estou no Fá e eu subo. Sol. Eu estou no Sol e eu desço. Fá. Eu estou no Fá e eu pulo para baixo. Ré. Eu estou no Ré e eu subo. Mi. Eu estou no Mi e eu pulo para baixo. Dó. Certo? Faça isso várias vezes. Pode fazer assim, pensa aleatória a pergunta e vai fazendo, certo? Eu estou no Si e eu subo. Dó. Eu estou no Dó e pulo para baixo. Lá. Eu subo do Lá. Si. Eu desço no Si. Lá de novo. Eu pulo para baixo no Lá. Fá. Eu subo. Sol. Tá bom? Vai praticando isso que é muito importante. Agora vamos juntar tudo isso, certo? Em relação à pauta. Vocês vão entender melhor. Ó, agora aqui na pauta, a gente vai juntar esse conhecimento que a gente falou, do conhecimento da pauta, das notas e da clave, certo? Tem mais uma informação sobre a clave que eu não anotei lá, mas vou anotar agora para vocês, certo? As nossas anotações. Clave de Sol. A clave de Sol e toda clave ela fica no início da pauta, certo? Início da pauta. Certo? A pauta ela também pode ser chamada de pentagrama, justamente porque ela tem 5 linhas, certo? A gente chama de pauta musical. Pauta musical. Tudo bem, nossas anotações aqui. Ó. Então, a clave fica no início da pauta. Ela serve para dar nome às notas, mas principalmente ela, vamos dizer assim, ela é filantrópica, né? Ela vai dar ou doar seu nome à segunda linha, emprestar. Então vamos lá. A gente escreve a clave sempre no início da pauta. Então a gente faz uma linha vertical aqui. Começa da segunda linha. Segunda linha. Isso. Como eu lhe falei, não precisa ser exatamente igual, mas tente seguir aquela coisa que eu lhe falei. Faça uma espiral, vai passando pela primeira, sobe até lá em cima. Então, a gente aprendeu que a clave de Sol dá o nome dela à segunda linha. Então, na segunda linha vai ser que nota? Sol. E vou desenhar aqui a nota Sol. Certo? Por enquanto, eu vou fazer as notas... o som curto a gente aprendeu que ele é a cabeça pintada e a haste, né? Assim? Ele vai valer um pulso. Por enquanto, eu vou fazer só a cabeça, porque a gente está focando aqui mais em relação à nota, certo? Depois eu volto a fazer com a haste, para ficar mais rápido. Então, na segunda linha, a gente tem a nota Sol. Ok? Lembra que eu falei que é importante a gente conhecer a pauta? O que vem depois da segunda linha?
Terceira linha? Não, na terceira linha não. Depois da segunda linha vem o segundo espaço. Então, a próxima nota ela vai vir aqui, ó, no segundo espaço, certo? Depois do segundo espaço, a terceira linha, certo? Ah, professor, para que isso? Vamos lá. Se eu sei que na segunda linha é Sol e depois da segunda linha vem o segundo espaço, então vai ser que nota no segundo espaço? Vai ser Lá. Quem disse Lá muito bem. Você lembra das notas musicais que a gente estava revisando? Ó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Depois do Sol, Lá. Certo? Ó, Sol, Lá, Si, Dó. Por isso que a gente tem que ter de cor as notas musicais, subindo e descendo. Então, ó, se eu tenho um Sol aqui na segunda linha, no segundo espaço vai ter o quê? O Lá. Certo? No segundo espaço é Lá. Depois do segundo espaço vem terceira linha. Vai ser que nota na terceira linha? Si. Muito bem, quem falou Si? Porque depois do Lá vem o Si. Certo? Só um exemplo aqui de como seria errado. Na segunda linha é Sol. Aí você, se você não soubesse que depois da segunda linha vem o segundo espaço, você colocasse, por exemplo, terceira linha, aí você poderia colocar que na terceira linha é o Lá, por exemplo, mas está errado. Certo? Na terceira linha vai ser o Si, porque entre o Sol e o Si tem o Lá, que fica no segundo espaço, certo? E a gente pode escrever em qualquer ordem. Eu posso escrever o Lá aqui, ó, se eu quiser. Porque ele está no segundo espaço. Tá bom? Vou escrever mais uma vez em outra ordem diferente. Vou começar agora pelo Si. A gente aprendeu que o Si é onde? Na terceira linha. Então, aqui na terceira linha, logo acima do Lá, né? A gente tem o Si. Certo? Anota Si na terceira linha. Se a gente está na terceira linha e a gente desce, a gente vai chegar no Lá, que é no segundo espaço. Do segundo espaço a gente desce, chega na segunda linha. A gente vai ter que nota na segunda linha, seguindo a lógica, o Sol. Tá vendo? A gente não precisa nem decorar tanto. Primeiro a gente entende, depois a gente usa a memória como um recurso de internalizar esse conhecimento que a gente conseguiu alcançar, certo? Eu não trabalho assim com decorar coisas. Primeiro a gente entende, depois memoriza, certo? Porque é importante sim memorizar. A gente tem que memorizar. Tem que memorizar os números, tem que memorizar as palavras. Em música também. Só que a gente não pode partir só de decorar por decorar. Eu não gosto muito assim. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Vamos fazer mais uma aqui embaixo. Deixa eu descer um pouquinho aqui nossa partitura. Vamos fazer aqui outra clave de Sol, certo? Uma linha vertical. Perdoe a minha clave de Sol, que eu não estou me acostumando com isso aqui. Vamos começar agora pelo segundo espaço. Aqui, ó. Que nota é no segundo espaço? É o Lá. Muito bem. Ó. Na segunda linha é o Sol, no segundo espaço é o Lá. Se eu tenho um Lá aqui, agora eu vou para a terceira linha. Eu vou ter o Si. E na segunda linha, eu tenho o Sol, certo? A gente fez de várias formas diferentes. Aqui a gente fez Sol, Lá e Si. Segunda linha, segundo espaço, terceira linha. Sol, Si e Lá. A gente tem segunda linha, terceira linha, segundo espaço. Si, Lá, Sol e Lá, Si, Sol. Certo? Muito bem, gravou aí? Agora eu vou fazer assim. Um desafio. Eu vou apagar o nome das notas, vou deixar só na primeira. E nos outros eu vou apagar. E você vai tentar fazer comigo, certo? Essa leitura aqui. Vamos lá, vamos apagar. Deixa eu apagar de uma maneira mais rápida, tá bom? Vamos lá. Sol, Lá e Si. Vou numerar os exercícios. Aqui é o exercício número 1, certo? Aqui é o exercício número 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Vamos no 2. Primeira nota qual é? Segunda linha.
clave de sol dá o nome à segunda linha. Então é sol, né? Terceira linha, é lá? Não, não é lá não. Porque depois da segunda linha não vem a terceira linha, tem o segundo espaço. Então, sol, lá, si. Terceira linha vai ser o si. E aqui seria um segundo espaço, o lá. Tá bom? Sol, si, lá. Aqui no 3, começa pelo si. Muito bem. Terceira linha vai ser o si. Na linha do meio é o si. Depois, descendo, lá. Porque aquele conceito de descer, né? Não pulou aqui. E depois o lá, sol. Muito bem. É muito importante que você olhe para a pauta e você consiga perceber se está descendo ou se está pulando. Vai ajudar muito na sua leitura. Daqui para cá, pulou. Aqui, desceu. Subiu, desceu, desceu. Ó, daqui para cá, subiu. Daqui para cá, pulou, certo? Então, se eu tenho aqui, segundo espaço, eu tenho um lá, aí eu subi. Então, eu tenho o si. Agora eu pulei. Eu tenho o sol. É fácil, né? Certo? Vamos lá. Sol, si, lá, sol, lá, si, sol. Eu gosto muito de treinar a leitura sem o nome das notas, certo? Eu acho que o nome das notas ele serve mais para o momento do exercício. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos lá. Sol, lá e si. Agora o 2 vai ser sol, si, lá. Muito bem. Sol, si, lá. O 3 começa do si, ó. Si, lá, sol. O 4, lá, si, sol. Vou dar só mais uma dica. Vou colocar aqui no 2, primeira nota. Começa pelo sol. No 3, pelo si. No 4, pelo lá. E vou fazer um 5 aqui, ó. Fazer o 6 também. Tá ficando bom, hein? Seis exercícios de leitura de nota. No 5 a gente começou pela nota si. E no 6 pela nota lá. Vamos lá. O 2, sol, pulou, si, desceu, lá. O 3, si, desceu, lá, desceu, sol. Aqui no 4, lá, subiu, si, pulou, sol. Muito bem. O 5, si, pulou, sol, subiu, lá. E o 6, lá, desceu, sol, pulou para cima, né? Vocês nem falar, né? Si. Tá vendo que é para cima. Para ficar mais fácil a comunicação. Então é muito importante que vocês saibam a questão das notas, treinem antes, fora da pauta, certo? Como é que desce, quando é que sobe, treinem bem muito isso. E quando vem aqui, já pensem assim, bem rápido. Mais uma vez, sol, pulou, si, desceu, lá. Si, desceu, lá, desceu, sol. Lá, si, sol. Porque do si para cá pulou, né? Certo? Na pauta. Si, pulou, sol e lá. Lá, sol, si. Você pode até fazer um exercício só sem falar nota, só assim, ó. Daqui para cá, pulou, desceu. Eu não falo para cima porque já é bem evidente, né? Aqui. Desceu, desceu. Daqui, subiu, pulou. Pulou, subiu. Desceu e pulou. Certo? Mais uma vez. Sol, si, lá. Si, desceu, lá, desceu, sol. Lá, subiu, si, pulou, sol. Si, pulou, sol, subiu, lá, lá, sol, si. Certo? Então, assim, esse exercício é bem
para vocês já trabalharem a leitura de partitura, a leitura das notas, né? De uma maneira menos decorar, certo? E mais utilizar a lógica da pauta musical, a lógica da música, certo? A leitura musical é um sistema que foi desenvolvido durante vários séculos, né? E ela é muito lógica, certo? Ela tem uma lógica dentro dela que a gente pode aprender essa lógica e tornar o estudo mais simples, certo? O estudo mais fácil. Ah, professor, mas só tem sol, lá e si na pauta? Não, tem todas as notas, certo? Eu comecei pelo sol, lá e o si, só para você entender a lógica todinha, certo? Vamos agora, com a nossa parte final dessa aula, conhecer as outras notas. Então, eu desenhei já aqui a clave de sol, tá bom? E a gente vai agora fazer todas as notas da pauta. Vamos descobrir. Vamos começar pelo sol, né? Nosso ponto de partida. Então, na segunda linha, a gente vai ter o sol, tá certo? E vamos avançando. No segundo espaço, a gente tem o lá, é isso? Na terceira linha, o si. Lá e si. A gente já tinha visto essas notas, né? Então, só recapitulando. Depois da terceira linha, a gente tem o terceiro espaço, certo? Depois do terceiro espaço, a gente tem a quarta linha. Então, se na terceira linha é um si e eu subir, né? Eu vou ter o que aqui? Um dó, certo? Se aqui é um dó, no terceiro espaço, na quarta linha, a gente vai ter o quê? Um ré. Por quê? Porque eu subi. Se eu tivesse pulado, aí eu ia ter outro sistema, né? Eu tenho aqui o ré na quarta linha. No quarto espaço, eu vou ter que nota? O mi, por quê? Porque eu subi de novo. E na quinta linha, a gente vai ter o fá, tá bom? Tem para baixo aqui também. A gente tem a segunda linha, voltando, descendo, a gente tem o primeiro espaço. E descendo mais um, a gente tem a primeira linha. Isso, primeira linha. Então, a gente tem o sol, desceu, fá. E desceu o mi, tá bom? Então, a gente tem mi, fá, sol, que é o nosso ponto de partida aqui, certo? Lá, si, dó, ré, mi, fá. Essas são todas as notas da pauta, tá bom? Você pode ter também, depois eu vou dar maneira de memorizar isso mais rápido. Mas é muito importante entender como descobrir essas notas. Se você aprender isso, você consegue ler qualquer clave, na verdade. Se você souber qual linha essa clave é assinada, você pode usar essa lógica e descobrir as notas de qualquer clave. Aqui. Isso, vamos lá. Vamos partir agora do sol de novo. Agora eu vou pular aqui. Segunda linha é sol. Na terceira linha, eu pulei. Se eu estou no sol e pulo, eu chego aonde? Estou no sol e pulo o si. Certo? Então aqui vai ser o si. Agora eu estou no si, eu vou descer. Eu chego aonde? No lá. Quem falou lá acertou. Agora eu estou na terceira linha, eu vou pular de novo. Vou para a quarta linha. Se eu estou no si, eu pulo, chego no ré. Agora eu desço, dó. Quarta linha eu pulo, chego no fá. Muito bem. Estou no ré, eu pulo, chego no fá. E eu desço, do fá eu desço, chego no mi, certo? Mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Eu estou no sol, pulo para baixo, chego no mi. E eu subo, eu chego no fá. Mesma coisa, a gente tem as 9 notas, né? Se não me engano, 5 linhas, 4 espaços, isso. Do mi até o fá. Todas as notas da pauta, tá bom? Então é isso.
Nosso primeiro módulo, a gente viu o princípio da escrita de ritmo, né? Som curto, som longo. A gente fez alguns exercícios de ritmo. A gente falou sobre a pauta, falou sobre a clave de sol, estudou sobre as notas na pauta e na clave. E é isso, foi o nosso primeiro módulo. No próximo módulo a gente vai fazer mais exercícios de leitura musical, vai fazer nosso exercício de simples solfejos e vamos avançar no estudo da leitura e teoria musical rumo à fluência. Então, muito obrigado por assistir essa aula. Nós nos vemos no próximo módulo.